aqui na nossa aula. Então, era um pug de 1 ano e 6 meses que ele começou a apresentar. Deixa eu rodar o vídeo aqui para vocês. Um quadro clínico de ataxia de membros pélvicos. O tutor notou que ele estava perdendo as pernas, foi isso que ele relatou pra gente, e andar em círculo. O tutor também relatou que ele começou a ficar apático, comendo menos e abaixava a cabeça e chorava, parecia ter dor. Esse era o relato clínico. Diante do quadro, ele foi feito exame neurológico e tinha alterações na avaliação de nervos cranianos, tinha alterações no estado mental, o paciente estava hiporresponsivo e também aumento dos reflexos medulares. Diante disso, foi recomendada a avaliação adicional. Ele já tinha passado por outro clínico, feito exames básicos de sangue, hemograma, bioquímica sérica e teste de sinomose de amostra de urina, tudo normal, e teste de sinomose negativo. Aí ele foi encaminhado para coleta de líquor como primeira abordagem e a gente também fez radiografias de coluna sobre sedação para excluir outras causas, mas era claro que o quadro era de uma associação de mielite e encefalite, ou seja, uma meningoencefalite do ponto de vista clínico, neurológico. E aí ele foi encaminhado para coleta de líquor. Tá? No líquor, gente, o líquor foi realizado quando ele ainda estava conseguindo ficar em estação, com toda aquela dificuldade de movimentação, com ataxia, andar em círculo, já redução de parâmetros do estado mental, alterações em nervos cranianos, mas ele ainda estava consciente. E aí, olha aqui o que a gente encontrou, tá? Proteínas aumentadas, a glicose normal, presença de sangue oculto em pequena quantidade, PAND negativo, tá? E ainda células nucleadas aumentadas, né, a quantidade de células nucleadas e também quantidade de eritrócitos aumentadas. Esses achados são bastante inespecíficos. O que a gente consegue classificar aqui é que há evidências de um processo inflamatório. Tá? Foi solicitado também cultura do líquor, na qual não houve crescimento bacteriano. Infelizmente, a gente ficou sabendo do resultado da cultura após o óbito do animal. Então, olha aqui como que ele evoluiu. Ele evoluiu para um quadro de tetraparesia, nistagmo. Aqui ele já estava totalmente sem consciência. Tá? Na aula passada, a gente falou sobre diversas meningoencefalites não infecciosas. E esse é um quadro clínico que essas características de líquor aqui, elas podem se enquadrar em vários tipos. E, infelizmente, para muitas situações de meningoencefalites não infecciosas, nem sempre a gente consegue um diagnóstico antemortem. Como eu falei para vocês na aula passada, a raça Pug tem uma predisposição muito alta, maior índice de relatos de caso para meningoencefalite necrosante na raça Pug. E diante da evolução muito rápida e negativa desse paciente, ele evoluiu para esse estágio já semicomatoso, né, com toda alteração de consciência, nistagmo, alterações centrais, e veio a óbito no dia seguinte. Nós encaminhamos eles para necrópsia e foi feita toda a análise pós-mortem, né? E a histopatologia revelou que de fato era uma meningoencefalite necrosante, tá? Então, essas características de líquor não atendem todos aqueles pré-requisitos para fechar o diagnóstico de meningoencefalite necrosante. E para fechar o diagnóstico é a histopatologia. Então, é um caso para lembrar vocês para a gente associar sempre a evolução clínica do paciente, lista de diagnósticos diferenciais e principalmente excluir doenças infecciosas que seriam potencialmente tratáveis aqui nesse caso, tá bom? Então, infelizmente, esse pacientinho evoluiu para óbito e foi confirmado o diagnóstico